Vamos lá, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma metodologia que é bastante utilizada para a gente identificar a nossa área de talentos, a nossa habilidade, o nosso perfil de comportamento, que é a metodologia DISC. A metodologia DISC, ela é um modelo comportamental que descreve os principais estilos de comportamento humano, tá? E essa letrinha, né? Essas letrinhas do DISC, as iniciais aí representam cada um desses modelos comportamentais. Então, o D está relacionado a um padrão de dominância, o I a um padrão de influência, o S estabilidade e o C de conformidade. Eu vou projetar aqui para vocês alguns, né? Ou melhor, eu vou projetar aqui para vocês todos esses padrões e a gente vai conversar rapidamente sobre cada um deles. E eu quero propor um acordo aí com vocês. À medida que vocês forem se identificando com as características que eu vou colocar de cada um desses perfis, eu quero que vocês digitem aí no chat para mim ou então nos comentários as iniciais do perfil, tá bom? Se identificou, coloca aí a inicial do perfil, tá? O que são esses padrões de comportamento, pessoal? Primeiro, todos nós temos um pouquinho de cada um desses padrões, porque eles são desenvolvidos em algumas fases da nossa infância. Como todos nós passamos por todas essas fases, nós temos alguns traços de comportamento de todos esses perfis, tá? Dependendo de como nós reagimos a essas fases, alguns traços vão ficar mais evidentes. O que eu quero que vocês entendam é que não existe certo, não existe errado. Nós precisamos de pessoas com todos esses perfis que eu vou colocar aqui para vocês. Não tem melhor, não tem pior, tá? Todos são importantes e todos nós vamos se identificar com algumas características do outro também, tá? Então eu quero inicialmente fazer uma divisão aqui desses perfis do ponto de vista de motivação, tá? Esses dois que estão na parte superior são perfis totalmente voltados para resultados. A motivação dessas pessoas está na realização de tarefas, tá? É aquela pessoa assim que primeiro ela faz o que ela tem que fazer, depois ela vai ter as interações sociais. Então é aquela pessoa assim que se ela tiver uma tarefa, alguma coisa, ela não vai para uma festa, ela não vai para um evento de interação social. Primeiro, ela precisa cumprir com as tarefas, tá? Esses que estão na parte inferior aqui são perfis que se motivam por pessoas. Então, consequentemente, existe aqui uma dificuldade maior com realização de tarefas e um foco maior, uma facilidade nas interações sociais, tá? Aqui à direita, nós vamos fazer agora uma divisão por extroversão e introversão, tá? Do lado direito, nós temos os perfis que são extrovertidos. Quem aí se acha extrovertido, digita aí no chat, digita um E aí para mim no chat, tá? O que é uma pessoa extrovertida? É uma pessoa falante, que chega no ambiente, tende a moldar o ambiente, né? Não tem vergonha de falar, aquela pessoa que fala com muita facilidade. Do lado esquerdo, nós temos os perfis introvertidos. Então, são aquelas pessoas que observam mais e falam menos. Primeiro elas observam, depois falam, tá? São pessoas bastante questionadoras, tá? Então, normalmente, quando falam, não é aquela comunicação de se conectar, são pessoas que perguntam muito com o objetivo de se sentir mais seguras. Mas aqui a gente já tem, né, uma divisão que fica bastante fácil de vocês começarem a observar as pessoas aí. Extrovertidos gostam de falar e os introvertidos que são as pessoas aí mais observadoras, mais tímidas.
Quais que vocês se identificam do ponto de vista de extroversão e introversão? Digita para mim a inicial aí no chat, tá? Agora vamos conversar isoladamente sobre cada um desses perfis, tá? O perfil executor, ele é um perfil, né, marcado pela dominância. Então, uma pessoa com esse perfil, ela é uma pessoa muito ativa, gosta de falar, ela é extrovertida, mas não é aquela comunicação, aquela extroversão que permite com que ela se conecte com outras pessoas. Ela não é simpática, tá? A pessoa executora, ela não tem vergonha de falar, ela fala o que ela pensa, tá? Mas existe uma dificuldade com as interações sociais. Por quê? É um perfil que ele é muito mais motivado por realização de tarefas. O executor, ele tá o tempo todo fazendo alguma coisa. É aquela pessoa extremamente agitada, que o tempo todo ela tá desenvolvendo alguma atividade, ela não consegue ficar parada, tá? Ela é extrovertida, mas no sentido assim dela não ter vergonha de falar o que ela pensa, tá? Ela fala sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, às vezes é vista pelos outros até como grosseira, como uma pessoa, né, que tem dificuldade de se relacionar por essa sinceridade, né, muito forte em falar realmente o que pensa. Primeiro ela fala, depois ela pensa, né? Então é uma pessoa bastante impulsiva. Os executores, eles são muito bons para lidar com tarefas, tá? Tarefas que precisam ser feitas sob pressão e tarefas que precisam de uma certa rapidez para serem executadas. Eles não são caprichosos, não é aquela pessoa que vai executar uma tarefa com capricho, mas é aquela pessoa que ela funciona muito bem em um momento difícil, em um momento de pressão. Então vamos imaginar o seguinte, alguém que trabalha numa condição de emergência. Imagina um médico no pronto-socorro. Essa pessoa com perfil executor, ela vai sair muito bem, ela vai performar muito bem nessa situação, porque ela gosta de situações desafiadoras. Isso motiva ela. Tarefas difíceis que precisam ser resolvidas muito rapidamente é um ponto de motivação para pessoas com esse perfil. Quais são os pontos de atenção, né? São pessoas que têm dificuldade com relacionamento, às vezes são vistos como grosseiros, como intolerantes, tá? Esse é um ponto de atenção. E eles têm muita dificuldade em planejar as coisas antes. Eles primeiro fazem, depois planejam. Então aqui tem um ponto chave, que é a falta de planejamento. São conhecidos por serem mais impulsivos. É aquela pessoa que ela te dá uma resposta prontamente, ela não pensa muito, tá? Mas é sempre uma resposta, é sempre uma decisão racional. Pessoas com esse perfil são extremamente racionais. Toma decisão rápida e decisão racional, tá? Vamos conversar agora sobre o perfil comunicador. Alguém se identificou com o perfil executor? Se sim, escreve aí no chat para mim, executor, ou põe aí nos comentários, tá? O que é uma pessoa com perfil comunicador? O comunicador, ele está relacionado com o I, né, do DISC de influência. Então, é aquela pessoa que ela gosta de se conectar com os outros. Então, a comunicação é o ponto forte dessa pessoa, é a maior habilidade que ela tem. Uma pessoa comunicativa, simpática, falante, que chega no ambiente, não tem vergonha de falar, se conecta com todo mundo. Qual que é a diferença da comunicação de um comunicador para o executor? O executor, ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele acha sem nenhuma vergonha. O comunicador, ele tem uma comunicação no sentido de se conectar, de simpatia. Então, ele não vai falar necessariamente o que ele pensa, mas ele vai ter uma comunicação no sentido de agradar o outro. É a pessoa extremamente simpática, né?
A palavra-chave que define um comunicador é o sociável, uma pessoa extremamente sociável. Eles são excelentes para atividades que lidam com pessoas. A comunicação é o carro-chefe de uma pessoa comunicativa, tá? Gostam de se comunicar, gostam de se conectar, gostam de receber elogios, tem essa necessidade de receber elogios, essa necessidade de agradar, mas tem alguns pontos aqui de atenção. Como o foco de uma pessoa comunicativa são as pessoas, a prioridade dela é as pessoas, é se conectar, é agradar, é o lado social primeiro, elas sofrem bastante com a realização de tarefas, tá? Esse perfil comunicativo tende a perder foco com muita facilidade, ter dificuldade em se concentrar, entregar tarefas dentro do prazo, dificuldade em se organizar, em ser pontual. Tudo isso por quê? Porque ele se distrai muito facilmente, né? Se a gente for pensar em termos de realizar uma tarefa e as pessoas no ambiente, as pessoas motivam ele muito mais do que as tarefas. Então, o que isso significa? Que ele se distrai facilmente num ambiente que é rico de pessoas. E ao mesmo tempo, ele precisa das pessoas, né? Então, uma pessoa comunicativa, por exemplo, acredito que sofreu muito com a pandemia, porque é um perfil que precisa de gente para performar. Ele precisa estar num ambiente que tenha pessoas. É isso que vai trazer motivação para ele. Então, uma pessoa comunicativa realizando um trabalho que ela fica trancada numa sala, no computador, fazendo uma planilha, isso é extremamente desmotivador para um comunicador. Ele precisa de um ambiente enriquecido com pessoas, mas aí tem que ter a atenção em relação a como fazer com que, né, ele consiga ter as entregas de tarefas, de trabalho que ele precisa de desenvolver. Essa é a principal dor de uma pessoa comunicativa, né? Ela procrastina muito, tem dificuldade com foco. Então, pessoas com esse perfil precisam de estratégias que trabalham aumento de foco, aumento de atenção, estratégias que fazem com que não procrastina. Vejam isso, falta de foco, atenção e procrastinação tem uma relação direta com o aprendizado, tá? Então, por isso que entender qual é o seu padrão aqui vai te trazer benefícios, inclusive, para você identificar os seus principais bloqueios de aprendizagem, tá? Alguém se identificou com esse perfil? Se sim, digita aí para mim, comunicador, nos comentários ou no chat, tá? Pessoal, a gente falou sobre os dois perfis que são extrovertidos, mas é uma comunicação totalmente diferente, tá? O executor, ele tem uma comunicação mais agressiva, fala o que pensa. O comunicador é aquela comunicação que influencia mesmo, tá? Vamos ver os outros dois. Aqui do lado esquerdo, a gente tem os perfis introvertidos. Então, são aquelas pessoas mais observadoras, tá? A gente vai falar primeiro sobre o planejador. O planejador, né, é dentro das iniciais aí do DISC, ele é o S, vem do inglês. Esse S está associado com estabilidade. É a pessoa que busca constantemente por estabilidade, tá? O planejador, ele é focado por pessoas, ele é motivado por pessoas, mas é muito diferente do comunicador, tá? Ele não é uma pessoa falante, então assim, ele não se conecta com facilidade, é aquela pessoa calma, tranquila, que fica sempre ali no cantinho dela, no mundinho dela, né? Mas é aquela pessoa que se você puxar assunto, se você tentar se conectar com ela, ela é muito receptiva, tá? O planejador, como são pessoas muito inseguras, né? A segurança é muito forte para eles, eles sempre pensam muito antes de agir. Os perfis que nós conversamos antes, o executor e o comunicador, é o contrário, eles são impulsivos. São pessoas que respondem muito prontamente aos estímulos, tomam decisões prontamente. A diferença é que o executor, ele toma decisão rápida, racional, e o comunicador, ele toma decisão rápida, emocional, tá?
O planejador não toma decisão rápida, é uma pessoa que ela precisa pensar antes de ter uma ação, tá? Ela precisa pensar, ela precisa planejar antes de decidir qualquer coisa. Por isso, muitas vezes, né, se você tem uma pessoa mais executora próximo dela, ela vai achar que ele é mais devagar. Não é que ele é devagar, mas ele precisa dessas condições de segurança para performar, tá? O que o planejador tem facilidade em fazer é planejar. Então ele precisa ter esse senso de previsibilidade, tá? São pessoas calmas, são pessoas tranquilas. E um outro ponto assim extremamente forte neles, uma força, um recurso deles é a capacidade de colaboração. O planejador, ele pensa muito nos outros, ele pensa muito nas pessoas, tem uma facilidade muito grande de desenvolver a empatia, que é de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes eles não conseguem demonstrar o que estão sentindo. Eles sempre estão calmos, sempre apáticos, né? Aquela dificuldade de mostrar o que está sentindo. Mas em contrapartida, uma facilidade muito grande de perceber o que as pessoas estão sentindo. Então, por que o foco é em pessoas, né? É muito diferente do comunicador. O comunicador, a motivação dele está em se conectar com as pessoas. O planejador, a motivação dele está em ser prestativo com as pessoas. É aquela pessoa que todas as ações que ela fizer, ela tem a capacidade de medir o impacto que essas ações vão causar nos outros. Por isso, eles são muito bons para a realização de projetos, planejamentos e principalmente para verificar o quanto que esses projetos impactam nas pessoas, tá? É um perfil introvertido, então aqui também tem um ponto de bastante atenção, tá? Porque assim, são pessoas que, se você colocar pressão, elas não performam, tá? O planejador, ele precisa de um tempo para pensar, para tomar decisão. Então, aquele exemplo que eu dei, imagina um médico trabalhando na emergência. Se eu tenho uma pessoa com esse perfil planejador, ela não consegue realizar esse tipo de tarefa, porque ela precisa primeiro pensar antes de agir. Se você coloca pressão numa pessoa planejadora, ela não performa. Então, é uma pessoa que vai ter dificuldade para tarefas, procrastina sim, procrastina bastante, tá? Tem dificuldade para realização de tarefas sim, porque o foco dele sempre está nas pessoas. É aquele lá que sempre vai deixando para depois, busca muito facilmente pela zona de conforto, então às vezes ele paralisa, né? Fica um pouco estagnado por essa preocupação muito grande com a estabilidade, e isso às vezes leva a uma zona de conforto. Então, esses são alguns pontos de atenção de pessoa com esse perfil. Passa muito tempo planejando as coisas e tem pouca ação, né? É o oposto do executor. O executor tem muita ação, mas muitas vezes as ações não são planejadas e aí às vezes o resultado que ele deseja não vem. O planejador é o contrário, ele pensa muito, planeja muito e age pouco. E é interessante, pessoal, porque as nossas ações, de certa forma, vão gerar resultados e esses resultados estão relacionados à nossa realização. Quando nós temos realização, nosso cérebro produz dopamina, que dá aquela sensação de bem-estar e mais motivação para a realização de outras tarefas. O planejador, como ele não chega nessa fase da ação, né? Não vou dizer que não chega, mas tem mais dificuldade para atingir essa fase da ação, porque ele fica preso no planejamento, produz pouca dopamina, e aí muitas vezes você vai ter uma pessoa desmotivada, uma pessoa mais desanimada, né? Tende a desanimar com muita facilidade, é uma pessoa um pouco para baixo. Significa que eles não performam? Claro que performam. Todo perfil pode ter uma alta performance, mas as condições para uma pessoa com perfil planejador performar é que ela tenha um meio que ofereça para ela essa estabilidade, essa segurança. Então, se ela estiver num ambiente que permita que ela tenha ações planejadas, essa pessoa, ela entrega muito resultado e performa muito bem, tá?
Agora vamos falar sobre o último perfil, que é o perfil analista. Alguém se identificou aí com o planejador? Se sim, pessoal, digita aí para mim planejador no chat ou nos comentários onde vocês estão vendo aí. O que é um perfil analista? Uma pessoa com perfil analista é uma pessoa introvertida também, com foco em tarefas. O analista é motivado por realização de tarefas, tá? Então ele não é tão sociável, né? Analista e executor não são perfis tão sociáveis. Mas qual que é o ponto-chave? O que difere um analista do executor? O analista, ele é detalhista. É aquela pessoa que ela vai fazer uma tarefa com o máximo de cuidado, tá? Não é uma pessoa que vai performar bem sob pressão. Por quê? Porque quando você está numa situação de pressão, você tem que fazer as coisas mais importantes, que é essencial. Então, imagine, eu estou lá no hospital, no setor de emergência, chega um paciente, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar a dor daquele paciente e fazer com que aquele paciente, né, saia de uma condição de risco. É isso. Depois que ele vai para um tratamento ali, né, para melhorar, enfim, curar ali o ponto-chave dele. Uma pessoa analista é aquela pessoa que ela vai tratar o detalhe. É uma pessoa extremamente crítica. Essa é a palavra-chave de um analista, é a crítica. Tem muita facilidade para enxergar, né, os riscos, os problemas, às vezes tem até uma visão muito negativa, tá? Ele é bastante crítico com ele mesmo. É aquela pessoa que todo mundo pode falar que o trabalho dele tá perfeito. Se ele não sentir isso, ele vai ficar insatisfeito. Ele busca por uma perfeição ao tempo todo, só que essa perfeição nunca existe, né? É sempre algo ali da cabeça dele. E esse é o principal ponto de atenção de pessoas com esse perfil. É aquela busca cansada pela perfeição, por fazer melhor, e aí ele nunca termina. Ele vai digitar um e-mail, ele demora meia hora para escrever uma linha, que ele fica deixando tudo mais bonito, mais caprichado, tudo que ele faz tem que ser com capricho, tem que ser com detalhes, e nem sempre você vai ter uma atividade que precisa de tanto detalhismo assim. Então, para que um analista ele é bom, né? O que ele faz muito bem? Trabalha muito bem sozinho, tá? Não precisa de pessoas para trabalhar e atividades que envolve qualidade, coisas que realmente precisam ser muito bem feitas, um controle de qualidade, por exemplo, e detalhes, né? Tudo que precisa de detalhes. Imagina um médico que vai fazer uma cirurgia super perigosa de 4, 6 horas, uma pessoa com esse perfil é excelente, né? Ele é metódico, uma pessoa que gosta de seguir regras, gosta de seguir procedimentos, e aí tem um pouco mais de dificuldade para mudanças, né? Tanto o analista como o planejador são pessoas que precisam pensar mais antes de tomar uma decisão. A diferença é que o analista, ele toma uma decisão racional. Ele pensa, mas demora para tomar a decisão, mas toma uma decisão racional. O planejador, ele toma uma decisão emocional e também demorada, tá? Então, o analista, às vezes, ele sofre muito com o perfeccionismo. Ele demora, às vezes, para entregar uma tarefa, para fazer alguma coisa, porque ele fica tentando caprichar mais e mais. Então, tem uma velocidade de entrega, né, de resultados um pouco mais demorado. O executor, não, ele vai fazendo de qualquer jeito. Ele fica o dia inteiro atarefado, mas ele vai fazendo tarefas de qualquer jeito, ele não tem tanto capricho assim nas tarefas. Alguém se identificou aí com o perfil analista? Se sim, digita aí para mim no chat analista ou nos comentários. E por que eu tô trazendo tudo isso para vocês, pessoal? O nosso perfil é o nosso principal recurso, tá? Todo perfil tem diversas habilidades, vocês têm recursos, todos nós temos, mas nós também temos obstáculos. Todo perfil tem pontos de melhoria, né? O executor tem dificuldade com relacionamentos, tem dificuldade em planejar, é impulsivo. O comunicador tem muita dificuldade com foco, com atenção, com entrega, procrastina muito. O planejador procrastina, tem dificuldade em agir, vai sempre deixando para depois. Então, é aquela pessoa que
não tem execução, às vezes ela fica muito presa em planejar. O analista sofre com o perfeccionismo. Todos esses são pontos de atenção em cada um desses perfis que, quando você tem consciência de qual é o seu, você pode colocar estratégias para minimizar esses efeitos e fazer com que você performe. E além de tudo, quando a gente fala em qual a vantagem de eu saber as minhas habilidades, a vantagem de você saber suas habilidades é que muitas vezes você tenta por oportunidades de trabalho ou quer seguir um caminho que não está valorizando as suas habilidades. Então eu preciso entender que se eu sou uma pessoa crítica, por exemplo, como analista, em que situações, né, ou em que oportunidades que isso pode ser um recurso, ao invés disso me atrapalhar tanto, né? O executor é uma pessoa intolerante, né? Mas em que momentos que essa intolerância pode ser importante? Quando eu tenho um problema que precisa ser resolvido imediatamente, se não há riscos, né, envolvidos, e eu tenho uma pessoa intolerante que está incomodada, ela vai fazer alguma coisa para agir, para resolver. Então essa intolerância, ela pode ser positiva, que é a pessoa incomodada, que ela busca por solução o tempo todo. Tem problema, ela fica incomodada até resolver. O executor é totalmente voltado para desafios. O comunicador, aonde que precisa de pessoas comunicativas? A comunicação é um baita de um recurso, mas ela precisa ser implementada no lugar certo. Se você é comunicativo e você está buscando uma vaga, que você fica às vezes trancado no laboratório fazendo uma análise sozinho, você não vai ter uma boa performance. Mas uma vaga que envolve contato com as pessoas, negociação, vendas, sua performance vai ser melhor. O planejador, eu preciso buscar por oportunidades que valorizem essa capacidade de planejar, de fazer projetos, de pensar no próximo. Então entendam, pessoal, que o seu perfil é o seu maior recurso. Quando você entender qual é o seu perfil, a busca por oportunidades são mais assertivas, as tomadas de decisão passam a ser mais assertivas. Quantas decisões aí que a gente tomou e não se arrependeu, né? Começou um curso disso, não deu certo, né? Tentou se aplicar para uma coisa, não deu certo. Ingressou num trabalho, não deu certo, às vezes não performou bem, ou então você não é feliz nesse trabalho. Tudo isso está alinhado ao padrão de comportamento. Dentro do meu treinamento, com o objetivo de aprender a aprender, o primeiro ponto que a gente trabalha com os alunos é o autoconhecimento. É fazer com que esse aluno entenda qual é o padrão de comportamento dele, quais são as habilidades dele e quais são os obstáculos. E aí a gente precisa trabalhar esses obstáculos para que ele tenha uma melhor performance, tá?